Boa noite. Aqui estamos de novo no PUC ao vivo, discutindo os desafios da desigualdade. É uma série de 6 programas, tentando cercar esse problema tão importante, né? Nós somos o único país desse porte, grande economia, com esse nível de desigualdade, de distância entre ricos e pobres. Então, essa temática é particularmente interessante. Nós não vamos ser uma sociedade civilizada, digamos assim, enquanto a gente reduzir a miséria e a pobreza dezenas de milhões de pessoas, né? Eu acho que é uma questão que nem tanto é de esquerda ou de direita, é uma questão, a meu ver, de essência humana, digamos assim, que a gente tem que enfrentar, né? Hoje vamos conversar sobre o resultado da PNAD. A PNAD foi publicada agora no dia 14, último, e atingiu todos os jornais, naturalmente, né? Bom, nós sabemos que as realidades e as cifras que aparecem de fonte primária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são dados, portanto, confiáveis e entram, de certa maneira, num rolo compressor ou triturador dos vários interesses políticos. Um puxa para cá, um puxa para lá, né? Mas a nós interessa entender o que está acontecendo, né? Para muita gente, dados que chegam são uma oportunidade de tentar encontrar coisas para confirmar os seus preconceitos, a favor ou contra políticos, né? Aqui não se trata disso, né? Aqui se trata realmente de tentar entender o que está acontecendo. A meu ver, uma cifra básica que aparece é que, na primeira gestão do governo Lula, nós tivemos um aumento de 8,7 milhões de pessoas empregadas, né? Eu mostro aqui no jornal, é sempre bom as pessoas verem, né? O jornal está aqui, 8,7 milhões de vagas foram criadas no primeiro mandato de Lula, né? Naturalmente, se dá um pequeno chutinho na canela, se diz que aqui a promessa era de criar 10 milhões. Com a situação que estava na época, o fato de ter se criado 8,7 milhões é uma coisa absolutamente gigantesca, um fato muito forte. Agora, isolado, a gente não entende bem, né? Porque muita gente se sente numa situação precária, se sente em dificuldade, né? Então, a gente tem que começar a pegar cifras um pouco mais amplas. E essas cifras eu queria pegar com vocês de maneira tranquila. Eu sei que para muita gente números não é o ideal, mas no caso não se trata nada de matemática, digamos, avançada. Se trata de dados básicos. Primeiro é que nós temos no país o aumento geral da renda do trabalhador de 7,2%. Né? 7,2%, vocês viram que mereceu a grande manchete do estado de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, que é a Folha, também dá um chutinho na canela. A renda média sobe, mas ainda é inferior à de 96. Portanto, antes estaríamos melhor, né? É curioso, interessar, enfim, entrar um pouco nesse raciocínio, né? Vocês têm aqui um caderno especial do Estado de São Paulo. Isso aqui é 15 de setembro, portanto, no dia seguinte da divulgação da PNAD. Vocês veem aqui apresentada a evolução, na parte de baixo do jornal, né? A evolução da renda, né? Aqui não indicam por escrito, mas como a gente vê que aqui é 96, aqui desce até 2003 e a partir daqui sobe, né? Este ano aqui é 2003, 2004, 2005, 2006. São os 4 anos Lula. Isso aqui é a fase Fernando Henrique Cardoso, isso aqui é a fase Lula, né? Então, dizer que ainda é inferior a 96, 96 teve um pico, ela foi caindo, e a recuperação que se inicia a partir da segunda gestão, ela simplesmente não é de se negar, né? Nós vamos encontrar
um quadro semelhante também no estado de São Paulo. A gente vê aqui os dados que começam em 96, isso é a renda média mensal do trabalhador, vai caindo, caindo, caindo. Aqui estamos em 2003 e aqui tem essa recuperação extremamente significativa. A renda do trabalhador subir de 7,6, essa subida é só essa parte aqui. Ou seja, esse acúmulo é muito mais amplo, é 7,2 no ano. Deixa eu dizer o seguinte, 7,2 de aumento de renda, para a gente rica não vai fazer muito diferença, coisa do gênero. Para a gente pobre, onde a diferença de ter um pouquinho mais ou menos é a diferença de não ter um bifinho no fim de semana, de poder ou não poder comprar uma coisa para os filhos no fim de semana, isso é extremamente importante, é muito significativo. Tá? Então, o problema que se coloca para muita gente é um problema que eu acho que é mais ideológico, entende? Eu sou contra o Lula, não aceito que esse governo faça ou não faça boas coisas ou coisa do jeito. Mas para nós, olha, sobretudo para o trabalho de um economista, a gente tem que ter os pés no chão. Não há milagre, nós continuamos numa situação extremamente precária, essa herança secular desse Casa Grande senzala equipado e mecanizado que se tornou o Brasil, mas as coisas estão evoluindo. Estão evoluindo basicamente da maneira seguinte. Eu vou pegar uma série de dados, tal como estão no IBGE, portanto não são interpretações de um ou outro jornal. Isso aqui é o documento básico, digamos, tal como apresenta o próprio IBGE. Né? Nos próximos dias, é importante saber o seguinte, as cifras que eu vou mencionar, qualquer um de vocês pode simplesmente entrar no site ibge.gov.br, vai ver lá PNAD, né? 2006, vai saber de que se trata. De que trata a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, porque muita gente não sabe, né? Mas basicamente eles verificam a situação numa amostra bem distribuída no país todo de cerca de 400 mil pessoas, cerca de 140 mil domicílios. Isso apresenta uma imagem muito próxima do exato, com pequenas margens de erro, como é toda a amostragem, mas que dá a imagem básica seguinte. Portanto, primeiro, por que esse aumento tão forte de 7,2 em um ano da renda média do trabalhador? Tem um fato básico aqui que é o seguinte, o salário mínimo aumentou, portanto, o salário mínimo real, capacidade de compra do salário mínimo, aumentou de 13,3%. Isso é gigantesco, gente. Isso é gigantesco. Porque esse aumento de 13,3% é muito forte para as pessoas de baixa renda e atinge cerca de 26 milhões de pessoas que estão nessa faixa de rendimento. Acrescentem a isso que muitos aposentados, cerca de 16 milhões, também estão próximos do salário mínimo em termos de sua aposentadoria, e o salário mínimo é um reajustador para se redefinir a cada ano a aposentadoria. Portanto, muitíssima gente foi beneficiada no que se chama hoje a base da pirâmide, o andar de baixo da economia. Não é? Outra coisa muito importante é o seguinte, daqueles 7,2% de aumento da renda média do trabalhador, houve um aumento da ordem de 12% no Nordeste. Ou seja, a média nacional é 7,2%, mas o Nordeste aumentou bastante mais. Né? É interessante ver a folha, aqui estou com a folha de 24 de setembro, a folha de hoje, é apresentada de maneira muito negativa isso, né? Renda em São Paulo sobe abaixo da média do resto do país. Primeiro, a renda sobe, o que é bom. Se sobe abaixo do resto do país, significa basicamente que o resto do país sobe mais. Como é o estado mais rico da federação,
Isso está refletindo o quê? Que pela primeira vez a renda está começando a se equilibrar entre as regiões do país, porque todos estão subindo, só que o Nordeste, aquele que precisa subir mais para a gente sair desse Casa Grande Senzala, dessas rupturas regionais, está avançando claramente melhor, né? Então, isso é outro dado interessante. O Nordeste subiu 12,1%, a média nacional 7,2%. Ponto importante também, avanço muito pequeno, mas significativo. A renda das mulheres. A gente compara para um trabalho equivalente quanto ganha o homem, quanto ganha a mulher, certo? Em 1996, o salário da mulher, para funções comparadas, era 59% do salário do homem. Portanto, onde o homem ganhava 100, a mulher ganharia para a mesma função 59. Isso subiu para 66. É pouco, sem dúvida. Continua a desigualdade, continua a necessidade de batalhar os processos, mas a realidade é que estamos avançando claramente na direção certa. Não é? Eu vou seguindo simplesmente tal como está a PNAD apresentando as cifras. Não é? Há uma outra forma de ver esse rendimento do trabalho é que aumentou de 7,2%, essa é média, mas a PNAD estudou como evoluiu o salário dos trabalhadores que têm a renda mais baixa. Então, pegaram a metade dos trabalhadores que estão lá embaixo, no andar de baixo da economia. Esses aí, o rendimento deles aumentou de maneira muito mais significativa do que os trabalhadores de renda, digamos, da metade superior. Continua baixíssimo, é um nível dramático em termos internacionais, mas passou de 267 em 96 para 293, quase 300 em 2006, né? Proporcionalmente, é um avanço muito maior dos que estão embaixo de tudo relativamente à média geral dos trabalhadores, né? Então, eu vejo uma melhoria relativa de renda das mulheres, uma melhoria relativa das regiões mais pobres e uma melhoria relativa dos que estão entre os trabalhadores, os que ganham menos, né? Então, há uma convergência de dados que no caso, bastante interessante, porque a gente pode achar que as cifras trambicadas, um jornal apresenta de um jeito e de outro. Mas a gente trabalha em economia muito dessa maneira. As cifras têm que casar, né? Então, você não pode ter um aumento aqui e não ter uma mudança correspondente do outro lado. E, no caso, as cifras são simplesmente coerentes. Elas são confirmadas por outro conjunto de dados que a PNAD apresenta, que é a renda por domicílio, né? Então, é diferente você perguntar quanto a pessoa ganha no seu emprego e é diferente você ir para o domicílio, somar as rendas de todas as pessoas que moram naquele domicílio, né? E fazer a renda média per capita das pessoas e ver como está evoluindo, né? E ela bate, né, com os processos. A renda média no país teve um aumento dos domicílios de 7,6%, né? E no Nordeste superior atingiu 11,7%. Uma vez mais, o reequilibramento do país, não é? Quando a gente compara a renda, esse é outro dado que eles puxaram, quando a gente compara a renda de um domicílio médio do Nordeste com o domicílio médio do Sudeste, o Sudeste, se o Sudeste tem 100, a renda média no Nordeste seria de 53, né? 53 em 2005, né? Ela subiu para 58, ou seja, há um reequilibramento da renda média entre os domicílios do Sudeste e do Nordeste. Não é a mesma coisa que a mulher que a gente falou ganha, por exemplo, 66% do salário do homem. Aqui, no Nordeste, você tem 58% relativamente à renda do domicílio do Sudeste.
Isso significa ainda grande desigualdade, imensa desigualdade, significa um imenso atraso acumulado, mas significa também claramente que o movimento está indo na direção certa. Né? Não vamos pintar as coisas rosas demasiado. Né? Nós continuamos tendo no país a metade da população de menor rendimento tem acesso apenas a 16% dos rendimentos. A situação herdada, como a gente viu numa dessas sessões que a gente já discutiu assim, né, é que 1% das famílias mais ricas no Brasil, né, essas pessoas que fazem compras em Miami, lojas de luxo e coisas do gênero, consomem mais do que essa metade mais pobre do país. Né? Ninguém está aqui para soltar tiro porque estamos bem. Mas é imensamente importante, e é a primeira vez que eu constato isso no acompanhamento das cifras, que realmente as cifras estão evoluindo de maneira sustentável na direção certa. Não é? Deixa eu pegar uma outra área que é importante, que subiu fortemente a proporção de ocupados no país, por essa expansão de 8,7 milhões de pessoas que têm empregos, né? E se constata que houve um forte aumento de pessoas com ensino médio na força do trabalho. Ela, em um ano, passou de 34,5% para 37,6%. Portanto, são 3 pontos percentuais em um ano de aumento da população ocupada que está trabalhando, certo? Com nível médio de educação. E a gente sabe como é importante esse processo. Né? Um outro capítulo muito interessante é a relativa estabilidade da população rural, né, que está em torno de 17 milhões de ocupados e que se mantém. Isso é muito significativo para o Brasil, porque grande parte das tragédias que temos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, etc., né, essas periferias miseráveis, as cidades dormitórios, né, com essa explosão de violência, de desemprego e coisa do gênero, se deveu em grande parte por essa massa de expulsão do campo que se fez, nesse êxodo rural, que agora se estabilizou. Né? Claro, se estabilizou num nível muito alto, com cerca de 83% de população urbana, cifra um pouco exagerada, porque na realidade muitos são cidadezinhas pequenas, enfim, são coisas semi-rurais, mas de toda maneira se reduziu essa pressão sobre as cidades, de gente que chega com uma mão na frente e outra atrás para as cidades, pressão sobre o desemprego, situação dramática dos jovens e coisas do gênero. Isso é muito significativo, ajuda muito o processo de desenvolvimento. Né? A indústria, o emprego industrial, que foi constatado na PNAD, são cerca de 13 milhões de pessoas, relativamente a 17 milhões na agricultura. Muita gente já arquivou a agricultura como coisa do passado, né? Longe disso. Né? A agricultura emprega hoje bem mais do que a indústria. É bom lembrar que a indústria é cada vez mais tecnificada e ela nunca mais vai ser um grande empregador. Né? Nós temos que evoluir para outros setores e, digamos, uma leitura tranquila desse relatório da PNAD é nesse sentido muito interessante. Né? Um outro capítulo extremamente significativo é o seguinte: naqueles 8,7 milhões de aumento de empregos durante a primeira gestão do Lula, né, nós tivemos, de cada 5 empregos, 3 foram com carteira assinada. Isso é uma evolução extremamente importante. Né? Deixa eu recapitular umas cifras. Hoje, com os dados de 2006 que temos da PNAD, né, nós temos no Brasil 187 milhões de habitantes, né, 97 milhões estão na população economicamente ativa, que trabalha ou procura emprego, né, e apenas 30 milhões estão empregados no setor privado com carteira assinada. Né.
Se vocês acrescentam hoje 9 milhões de empregados públicos, nós somos um país com Estado pequeno, comparado com outros, né? Com 9 milhões, 39 são 39 milhões, vamos arredondar. 40 milhões de pessoas trabalham formalmente como empregados, para uma população de praticamente 100 milhões digamos, da população economicamente ativa. O que fazem esses 60 milhões que estão no meio? Nós temos uma imensa massa informal, gente sem registro em carteira, gente com pouco apoio, digamos, é o Brasil que se vira, né? É o relatório que saiu no IPEA, dizendo que 51% da população no Brasil está no setor informal, se vira para sobreviver. Que foi um capítulo de uma das discussões que tivemos aqui. Nós temos que assegurar um sistema de apoio para a inclusão produtiva dessas pessoas, mas, por outro lado, nós temos, sim, que reconhecer que, enquanto não se dá esses instrumentos de inclusão produtiva, nós temos que ter, sim, um imenso esforço e continuar e desenvolver o imenso esforço que está sendo feito na linha do Bolsa Família, do conjunto desse tipo de processos. Vale a pena pegar, vocês estão aqui os dados do setor informal, né? Nós temos 21 milhões de pessoas trabalhando sem carteira, por conta própria 19 milhões, não remunerados quase 6 milhões, ou seja, nós temos, em grande parte do país, uma situação caótica, evoluindo de maneira extremamente positiva, sem dúvida, certo? Mas temos que ir muito além dos avanços que estão se dando, né? A desocupação, resultado, portanto, do aumento do emprego, a desocupação caiu, né? Ela cai fortemente para um ano, é muito forte, de baixa de 9,3% para 8,4%, né? Muito mais mulheres trabalham, o que a gente considera positivo, mas que é também problemático, né? Não está na PNAD, mas isso é uma preocupação grande minha, né? Cada vez mais as crianças estão soltas aí, né? Porque pai e mãe trabalham, viajam muito, né? Grandes distâncias, né? Para o seu emprego, e isso gera tensões e problemas para a juventude, porque esse país precisa de dinâmicas, digamos, de apoio à juventude muito mais fortes, né? Interessante aparece também que no ensino médio, quando a gente pega a população, você tem 44% das mulheres com ensino médio e apenas 33% dos homens, né? As mulheres estão estudando muito mais. Como estamos evoluindo para a sociedade do conhecimento, em que a força muscular é menos importante e a cabeça mais importante, cuidem-se os homens, porque as mulheres estão chegando com bastante mais força. Elas continuam a ser mais mal remuneradas, certo? Recebem menos salário comparativamente, mas, na realidade, vêm com instrumentos mais fortes no novo mercado de trabalho que surge gradualmente, né? Ponto muito importante é uma forte redução, continua a forte redução do trabalho infantil. Ele continua forte no Nordeste, continua forte nas áreas rurais, mas há uma queda muito significativa. Isso dá esperanças, isso se junta com a progressão que está sendo muito significativa de inserção das pessoas nas escolas, né? Nós temos, por exemplo, aqui os dados, né? Que a população de crianças e adolescentes que trabalhavam caiu de 18,7% para 11% de 96 a 2006. Dado muito significativo também, as pessoas não sabem que opinião formar sobre esse ProUni, as cotas, etc., mas, na realidade, a gente constata que houve um aumento da população no ensino superior de 13,2%, de 2005 para 2006, 13%. É um aumento extremamente significativo. O analfabetismo funcional e o analfabetismo caem. Nós temos uma queda muito forte da população de crianças que não frequentam a escola. O Bolsa Família está ligado a isso,
né, caiu de 24% de crianças de 5 e 6 anos que não estavam na escola no país, caiu para... Perdão, isso é no Nordeste. De 24% que não estavam na escola há 5, 6 anos, caiu para 14,7% em 3 anos. Isso é muito significativo. Deixa eu resumir no seguinte. Eu tenho emprego subindo, a renda familiar subindo, a renda das mulheres subindo, a renda do Nordeste subindo mais, né? O aumento do ensino superior, o rural estabilizado, o setor formal se expandindo, né? A educação feminina mais forte, enfim, não dá para fazer de conta e querer xingar, enfim, se manter nesse plano. É bom, e é esporte nacional falar mal do governo, mas quando o governo está começando a acertar coisas, eu acho que não é desancar, é apoiar as coisas positivas e exigir mais. Na minha interpretação, a situação que a gente enfrenta é uma herança calamitosa em termos estruturais. E na minha convicção, com toda a honestidade, entende? Seguindo a estatística, eu faço isso profissionalmente, certo? Dessa vez nós temos avanços extremamente significativos, extremamente respeitáveis, e eu volto a dizer, o mais prático, você vai encontrar, são 6 páginas, não tem matemáticas, não é complicado. Você entra no ibge.gov.br, né, e pega, são os dados oficiais do Instituto de Estatística, e nos dá uma compreensão de como esses processos estão se desenvolvendo. Naturalmente, essa melhoria social, ela rebate na parte econômica e dinamiza um conjunto de pequenas atividades dentro do país. É o que estamos notando com esse início de crescimento. Ficamos aqui hoje, vamos comentar outros assuntos dessas formas de desigualdade na próxima semana. Eu agradeço a todos pela assistência. Obrigado.